Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Hoje nós queremos falar de uma coisa muito diferente acerca do inglês. Muita gente tem tido uma grande preocupação relativamente a esta língua. Então, qual é a preocupação aqui? A preocupação é de querer mesmo dominar a língua inglesa. Então, o que é que nós queremos fazer hoje? Queremos deixar algumas recomendações para que se calhar poderão te ajudar relativamente a este assunto. Porque muita gente tem dito, dizer o seguinte: eu já conheço o abecedário, já conheço os verbos em inglês, mas para poder me comunicar torna-se muito difícil, não consigo ter esse domínio da comunicação, enquanto eu já tenho o domínio do alfabeto, assim como dos verbos. Então, tu estás a dizer que já conheces o abecedário, já conheces os verbos no presente, passado, assim como futuro, porque essas são as bases. Atenção, na língua inglesa o verbo mais base é o verbo to be, porque é o verbo principal. Então, se tu já tens o domínio deste verbo to be no presente, tendo em conta os pronomes pessoais na primeira pessoa, na segunda, assim como na terceira, do plural, seja no singular. Então, se tu já tens domínio deste assunto, então eu quero deixar aqui algumas dicas muito simples que lhe poderão ajudar durante o seu percurso da aprendizagem relativamente a este assunto. Primeira coisa, o que é que tu tens a fazer? Procure um amigo que saiba a falar inglês. Atenção, não que está a aprender. Podes procurar, sim, alguém que está a aprender. Troca de experiência acontece. Mas é muito melhor se tu procurares alguém que já domina a língua inglesa. Não digo domina que saiba exatamente tudo. Claro que não, nem mesmo para questões de... nem mesmo os próprios ingleses, os nativos, não têm domínio de toda a língua, porque aquilo depende do vocabulário. Então, cada vez mais que tu aprendes novas coisas, o seu vocabulário vai aumentando. Então, primeira coisa que você deve fazer é procurar um amigo que saiba falar inglês. Isso porque é para te ajudar na fala diária, assim como na audição. Quer dizer, o inglês tem a parte de speaking e tem a parte de reading e tem a parte de listening. Então, essa parte de listening e speaking é mais aperfeiçoada quando tu tens um amigo em que vocês poderão conversar diariamente. Atenção, não pode ser de vez em quando, deve ser diariamente, porque estamos a falar de aprender algo em que nós não somos, quer dizer, não estamos a morar num tal país onde esteja a falar-se aí o inglês. Então, para este caso, é necessário que tu tenha alguém próximo em que poderão trocar SMS, poderão se comunicar. Então, durante este âmbito haverão, quer dizer, frases ou palavras em que tu não tenhas conhecimento delas. Então, sendo assim, o que é que tu farás? Tens que sempre perguntar à pessoa: desculpe, não pude perceber esta parte, mas aquela parte. Então, poderias tu me explicar? Então, enquanto ele te explica e tu vais tendo aquele conhecimento, isso quer dizer que o seu vocabulário vai aumentando. O que é vocabulário? Peguemos uma criança da primeira classe. Você não pode ensinar uma criança da primeira classe acerca da seguinte maneira, acerca dos sinônimos. Dizer que sinônimos são palavras com significados aproximados. Então, para criança, você só pode dizer, para uma criança da primeira ou segunda, só pode dizer palavras sinônimas são aquelas palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, veja só, que da maneira que eu me expressei é diferente. Quer dizer, da primeira classe e 12ª classe. Isso quer dizer, o vocabulário de alguém que está na 12ª classe é diferente com aquele que está na primeira classe. Então, isso baseia-se exatamente, o vocabulário baseia-se no domínio da mesma língua, de acordo com várias experiências ou várias palavras. Então, faça isso. Procure um amigo que fale inglês ou
que esteja também a aprender, mas eu recomendo mais para quem que já sabe. A segunda coisa que tu tens que fazer é fazer a questão de ler frases. Atenção, deves sempre, isso deve ser algo diário, deve reservar um tempo em que tu poderás ler frases. Atenção, deve ser sempre frases novas. Mas para aquelas em que tu lês a primeira vez e ficas com dificuldade. Por quê? Por exemplo, se você quer saber dizer vou para o mercado, I'm going to market. Então, vou para o mercado. Imaginemos se leu, para se informar relativamente a esta frase. Só que o que acontece? Depois você esquece. Então, faça a questão de repetir as frases que tu não dominas. O que vai levar na leitura de frases? Uma criança da primeira classe sempre não tem um domínio da língua portuguesa. Então, o que acontece? Primeiro o abecedário, depois junta palavras. Pode juntar palavras, aliás, forma sílabas, depois junta sílabas e forma frases. Então, quando aprende aquelas frases, é o momento em que o vocabulário dela vai aumentar. Assim também no inglês é da mesma maneira. Leia frases diariamente. Novas frases. Leia frases que falam acerca do mercado. Leia frases que falam acerca de escola, acordei cedo, tudo mais. Leia frases de vários contextos. Então, isso poderá lhe ajudar bastante. Então, no momento em que tu vais lendo frases, tem aquelas frases que vão ficando já consigo. Então, aquilo, o seu vocabulário vai aumentando e isso vai tornar-se algo mais fácil. Então, depois de você ter o domínio da leitura de frases e entendimento, vais passar na leitura de pequenos textos. Então, pequenos textos vai subindo também para grandes textos. Então, essa é a terceira dica. Deve ler textos. Então, porque tu estás a dizer que já conheces o abecedário e já conheces os verbos. O que falta é formar as frases e falar. Então, aqui estão as dicas. Tens que ler textos, porque poderás encontrar, principalmente para textos que falam acerca de uma conversa entre 2 ou 3 pessoas. Pode ler também textos que onde fala sobre animais. Então, não se baseie em um único tipo de texto, ou não leia apenas um único tipo de texto. Então, tente procurar vários tipos de textos e isso poderá te ajudar. É de elaborar suas próprias frases. Então, você deve ser capaz de elaborar suas próprias frases. Então, você já terá lido, se calhar, 20 textos, já terá lido 100 frases. Então, agora, o passo a seguir é descrever as suas próprias frases. Agora, para tu saberes que tu estás no bom caminho, tens que escrever pelo menos 100 frases sozinho. Então, se tu chegares no momento em que tu já terás escrito 100 frases sozinho, então tu estarás num bom caminho da aprendizagem da língua inglesa. Então, faça isso e depois de passar nesse processo, elabore frases próprias. Atenção, não omite aquelas frases que tu já tens conhecimento. Imaginemos, você nunca tinha lido acerca estou doente. Então, você gostaria que implementasse algo ou escrevesse uma frase desta maneira em inglês. Então, é só procurar, ok? Estou doente. Tudo bem. Estou é verbo ser. Então, estou doente é primeira pessoa do singular. Está no presente. Então, é só dizer I am. Então, I am. Estou, já disse estou. Então, como você já conhece várias palavras, então vai procurar doente. Qual é a palavra doente? Ok? I'm ill. Ou I'm sick. Então, o seu jogo vai completar aí I'm sick. I'm sick. I'm sick. Atenção. Quando tu estás a aprender o inglês, existem 3 fases. A primeira fase é de ouvir, a segunda fase é de falar. Então, na fala, existe aquela fala completa. Por exemplo, como eu estava a referir aqui, a fala da pronúncia. Como se estivesse a dizer palavra por palavra. I am sick. Então, se tu encontrares alguém que está a falar, estou doente, não vai falar desta maneira como estou a falar. I am sick. Isso quer dizer, falo detalhadamente. Então, saindo desta fase de aprendizagem, I am sick, tu vais passar já I'm sick. Então, I'm sick, I'm sick. Isso parece que algumas palavras ou frases ou mesmo letras são omitidas. Então,
deste momento, tu estarás a elaborar frases. Então, depois de passar da elaboração de frases, pega o seu celular, mude o idioma. Então, por exemplo, para o meu caso, que estou em Moçambique, então, há vários serviços que eu uso. Estou a falar de serviços eletrônicos. Temos o M-Pesa, temos o Emola, outros serviços, seja a internet. Então, o que é que tu fazes? Procure mudar, quer dizer, use com frequência o M-Pesa, Emola, várias situações, mude idioma para o inglês. Isso poderá lhe ajudar bastante. Então, tu poderás ter aprendido aí muita coisa. Então, esse todo o processo é para chegar à fase em que tu terás um bom vocabulário. Então, tendo um bom vocabulário, a partir daí tu poderás se expressar com qualquer um livremente. Então, depois deste passo de teres mudado o idioma do celular, M-Pesa, Emola e outros serviços que tu usas frequentemente, faça a questão de conhecer as coisas diárias. Quer dizer, nós sabemos que diariamente temos um hábito. Então, o hábito qual é? Acordar, escovar, tomar banho, ou mesmo ir à escola. Isso depende de cada um. Tem outros que acordam, não vão à escola, vão ao trabalho e quando chegam ao trabalho estão num contexto diferente, num ambiente diferente. Então, sei o que vai fazer. Procure também elaborar frases ou procurar palavras de objetos que você vai tomando ou vai tocando ou vai vendo durante a sua vida, quer dizer, durante a sua vida diária. Então, por exemplo, imaginemos para um aluno. Um aluno, ele acorda, toma banho, escova os dentes, vara e tudo mais. Então, ele deve conhecer isso tudo, esse todo o processo, inglês, ir à escola, voltar, fazer o TPC. Então, procure explorar o ambiente em que tu estás conhecendo através do inglês. Então, se você é um médico, então procure também saber dominar a sua área dos objetos, sejam objetos ou frases em que poderão te ajudar. Depois de tu aprenderes coisas de acordo com sua vida diária, aprenda também o inglês em vários contextos. Muita gente não desenvolve o seu vocabulário inglês por causa de aprender o inglês em um único contexto. Por exemplo, para um aluno, ele aprende apenas o inglês só para a escola. Por exemplo, dizer may I come in? Posso entrar? Good morning teacher, how are you? I'm fine, thanks. Então, essas palavras, how are you colleague? Então, I'm good, essas coisas. Então, ele só para aí, pronto, já sei inglês. Não. Você deve explorar também várias áreas. Quer dizer, aprender inglês de vários contextos. Tens que aprender o inglês do contexto da escola, aprender o inglês no contexto do hospital, aprender o inglês no contexto do mercado, aprender o inglês no contexto da internet, aprender o inglês no contexto dos eletrodomésticos. Então, quer dizer, esse todo o contexto, aquilo vai te ajudar a ser mais fluente. Então, a cada vez, enquanto mais o tempo passa, tu vais... Imaginemos, um aluno só aprendeu no contexto do ambiente da escola, yard, book, pen, pencil. Então, já conhece desk, já conhece esses todos os objetos. Mas quando chega no mercado, ele já não sabe o que é tomate, já não sabe como dizer qual é o preço. Quando chega no hospital, não sabe dizer sinto-me desta maneira, mas aquilo. Quando eu acordei, estava a sentir-se desta maneira. E quando vai à igreja, ele não sabe dizer o que é pastor, o que é crente. Então, você deve aprender o inglês em contextos diferentes. Isso também poderá lhe ajudar bastante. Então, não pare apenas no único contexto, porque muita gente tem tido essa dificuldade. Aprenda também no contexto de procura de emprego, no contexto da entrevista. Então, quer dizer, é desta maneira que tu poderás ter o domínio da língua inglesa. Então, depois de aprender inglês em diversos contextos, o que tu farás? Aumente o seu vocabulário, exatamente. Aumentar o vocabulário é o quê? Conhecer novas frases, conhecer novas palavras, conhecer o inglês de várias maneiras. Por exemplo, eu estou em Moçambique. O que as pessoas fazem? Aprende apenas o inglês no contexto moçambicano. Estando apenas no contexto moçambicano, tu ficas limitado. Por exemplo,
as línguas variam. Por exemplo, o português de Moçambique é diferente com o português de Brasil. Então, você deve também aprender nesses ambientes diferentes. Procurar saber os americanos, como é que eles se expressam num dado contexto quando estão a falar inglês. Os britânicos, como é que eles se expressam quando estão a falar inglês. Então, isso você vai... Os nigerianos, como é que eles falam quando estão a se expressar no inglês. Então, essas várias variações da língua que se chama de dialeto, então você vai acabando aí sendo um profissional em inglês. Não aprenda apenas em contexto do seu país, mas sim leve também o contexto dos outros países, porque o inglês varia de acordo com a região, assim como o português varia de acordo com a região. Então, isso poderá lhe ajudar muito. Então, outra coisa que tu tens que fazer é baixar aplicações, um dicionário inglês. Então, os dicionários em inglês ajudam muito. Chegará um momento em que tu queiras saber acerca de uma palavra ou uma frase. Então, colocando ali, poderás ter a solução. Então, assim, tu poderás caminhar a respeito das canções que tu ou as músicas que tu escutas diariamente. Então, tens que fazer a questão de pelo menos 20% ser da língua inglesa. Atenção, esse assunto pode ser um pouco complicado para alguns, mas é muito bom, porque se tu verdadeiramente quer conhecer o inglês, são estes caminhos, não tem como. Então, mesmo se for 50%, isso vai lhe ajudar bastante. Se for 100%, vai lhe ajudar bastante. Então, procure também músicas, procure aulas em inglês. Quando digo aulas em inglês, não aulas que ensinam inglês. Atenção, não estou a falar aulas que ensinam inglês. Quando digo aulas em inglês, imaginemos sinônimo de uma palavra. Então você procure conteúdos onde só fala-se inglês. Sinônimo é isto, mais aquilo. Então você vai ouvindo aquilo, treina a audição. Então tu vai escutando. Por exemplo, uma vez quando eu estava a investigar, eu gostava muito, gosto muito de criações de internet. Gosto de criar sites, tudo mais. Então, uma vez que eu estava a investigar, eu acabei me deparando com um aplicativo muito bom que ensinava aquilo gratuitamente, sem precisar gastar nada. Então, o que aconteceu? É que aquela aplicação é apenas inglês, 100% inglês. Então, através daquela aplicação, é possível alguém sair sabendo, criando um site. Então, o que eu fiz? Eu baixei a aplicação e estudei programação web, que é criação de site, através daquela aplicação, só que tinha assunto de inglês, desde a primeira aula até a última. Então, você deve procurar também esses tipos de conteúdos. Por exemplo, se você está numa dada área por exemplo, está a se formar para ser médico. Então, assista aulas em inglês que falam acerca do seu conteúdo. Então, atenção, não estou a falar de aulas que ensinam a falar inglês. Estou a falar de aulas em que se fala inglês somente, mas ensinando um dado conteúdo em que tu estás interessado. Então, aquilo também poderá te ajudar muito. Então, são essas dicas que eu queria trazer. Qualquer inquietação, deixe a inquietação no comentário e nós poderemos trazer a resposta com o vídeo. Neste mesmo canal nós também estamos a dar as aulas em inglês, mas tínhamos interrompido pouco por causa de atender várias necessidades aqui mesmo no canal, resoluções de exame, entrevista, tudo mais. Mas pronto, nós sempre poderemos estar aí a acompanhar. Então, se tu queres saber inglês, é só ficar ligado neste canal e nós poderemos dar o nosso melhor relativamente a este assunto, se tu estás interessado. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante e assim tu poderás desenvolver o seu inglês e poderás falar livremente. Inglês é como português, assim como tu falas e assim poderás falar. Até a próxima, muito obrigado.